Boa tarde, pessoal. Vamos a mais uma aula sobre atomística. O que estudamos nessa parte já voltada para atomística? Como o próprio nome fala, é o estudo dos átomos. O que é um átomo? Por muitos anos, acreditava-se que tudo que existe na face da Terra era composto pelos 4 elementos: terra, ar, água e fogo, né? Mas há muitos anos, né, um cara chamado de Demócritos, né, e outro filósofo chamado Leucipo, eles não acreditavam que a matéria era constituída pelos 4 elementos. Inclusive tem algum ditado: da terra viemos, da terra voltamos, e assim da água viemos, da água voltamos. Então, vice-versa. Então, com o andar da carruagem, né, estudos e mais estudos, pessoas, alguns filósofos, estudiosos, cientistas, né, já iniciaram há vários séculos, né, com esses estudos. O que acontece? Um cara chamado de Dalton, John Dalton, né, ele falou o seguinte, que, no caso, baseado já em estudos de Leucipo e Demócritos, Dalton falou que a matéria era composta por partículas minúsculas, que ele não soube descrever como era essa matéria. Tá? Ele só falou, vamos supor, se você pegar uma molécula se você pegar um copo de água, você conseguir dividir, então dividir, você vai chegar no exato momento que você vai ter uma molécula de água, H2O, correto? Detalhe, se você quebrar essa molécula, você vai ter, no caso, 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, né? Então ele afirmava que a matéria era formada por essas estruturas pequenas. Inclusive ele determinou isso aqui como sendo bola de bilhar, tá? Com aprofundados estudos, o material vai estar bem específico lá. Por exemplo, com a descoberta dos prótons, devido à questão do tubo de raios catódicos, né? Thomson, né? Joseph Thomson, ele já propôs que os átomos, além, né, de ser essa esfera, já foi mais fundo do que Dalton. Tipo, como a gente pode dizer que é uma evolução dos modelos atômicos. Ele já disse o seguinte, que teria os prótons e teria N partículas, no caso as partículas negativas, misturadas nesse núcleo, tipo como se fosse um pudim de passas, né? Inclusive aqui, o modelo atômico de Dalton, né, como se fosse uma bolinha de bilhar, e o modelo atômico de Rutherford, no caso de John Thomson, ele dizia que era como se fosse um pudim de passas. Está aqui no centro as cargas positivas e as cargas negativas à volta. Mas, anos depois, né, de estudos, tal, um cara chamado de Rutherford, ele realizou o seguinte experimento. Ele pegou uma caixinha de chumbo, deixou um orifício e colocou uma substância aqui, o polônio. Colocou uma tela detectora, né? E aqui no meio uma lâmina de ouro, onde ele emitiu partículas alfas com cargas positivas. O que ele observou? Nessa tela detectora, ele observou umas fluorescências. O que acontece?
admitindo apenas partículas alfas, que eram partículas positivas, ele detectou que algumas partículas passaram direto, outras sofreram desvios e algumas voltaram. Então ele concluiu o seguinte, que a matéria é formada por essas justas estruturas pequenas, onde o núcleo é onde está as partículas positivas, que essas partículas positivas no núcleo do átomo é justamente o número de prótons. O que vem ser esse número de prótons? O número de partículas positivas no núcleo do átomo. E os elétrons estavam em uma órbita, ou seja, circulando em torno do núcleo. Detalhe, ele foi questionado quanto à questão se esses elétrons que estão girando em torno do núcleo, eles não perderem energia com o passar do tempo, porque tudo em movimento tende, né? Então, é aí onde entra um outro cientista, no caso o físico Niels Bohr, que explica, né, a questão do pacote de energia que esses elétrons, quando eles estão girando em torno do núcleo, eles estão ali fechadinhos, então eles não perdem energia devido às suas órbitas estacionárias, como ele determinou, tá? Enfim, quando a gente fala que um átomo é eletricamente neutro, vocês vão muito escutar isso, eletricamente neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons, porque assim, se nós temos, vamos supor aqui no núcleo do átomo, temos quantas partículas possíveis? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 prótons. Então, os prótons são as partículas positivas. E eu tenho quantos elétrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se eu pegar 6 menos 6, nada, zero. Então, eu tenho aqui um átomo eletricamente neutro, tá? Eletricamente neutro. Logo depois, nós iremos estudar sobre íons. O que vem no seu íon? Né? Os íons são átomos que ganham ou perdem elétrons. Os átomos que ganham elétrons são chamados de ânions, que apresentam cargas negativas, ou os cátions são os elétrons que perdem elétrons por adquirir carga negativa. Querem ver? Rapidinho? Vamos lá. Nisso, o que é um íon? Íons. Íons. Vamos supor, cátions vão apresentar carga positiva. Ânions apresentar cargas negativas. Tá? Uma observaçãozinha bem aqui. Se, por exemplo, nós temos um átomo de sódio, o número atômico dele é 11, então isso quer dizer que ele tem 11 prótons. Quando ele é eletricamente neutro, ele tem 11 prótons e 11 nêutrons. 11 menos 11, nada. Suponhamos que ele perde um elétron, por ele ser da família 1A da tabela periódica, ele pode perder um elétron. Então vamos supor que ele perda um elétron, perda uma partícula negativa. Por exemplo, quanto é 10 ou 11 menos 10? 1. Sinal do maior, positivo. Então ele é o quê? Um cátion. Vamos supor, aqui eu tenho um cloro. O cloro número atômico 17. Então, se eu pego esse elemento, então isso quer dizer o seguinte, que ele tem 17 prótons e 17 elétrons. Suponhamos que esse átomo ganhe um elétron. Aqui, Então, se ele tinha 17, vai ficar com 18 elétrons, correto? Então, se tu pegar 17 menos 18 vai dar quanto? Menos 1.
Então, carguinha negativa do íon. Tá? Depois nós vemos isso com mais detalhe nas aulas seguintes. Então, quando a gente fala em átomo, tá? Átomo eletricamente neutro é quando o número de prótons é igual ao número de elétrons. O átomo, que ele é caracterizado em íons, é um átomo que ganhou ou perdeu elétrons. Que na verdade, o de partícula positiva é chamado de cátion, e o de partícula negativa, que for o que ganhou elétron, é chamado de ânions, tá? E um átomo, como nós vimos aqui, ó, segundo a definição de Rutherford e Bohr, esses elétrons, eles giram em torno do átomo, só que detalhe, eles são divididos em camadas, de acordo com a quantidade de energia. Quando um átomo é excitado, ele pode pular para uma camada de maior energia e vice-versa. Nós iremos estudar isso posteriormente, continuando agora. Vamos supor, nós temos 7 camadas, que são as 7 camadas da tabela periódica, que nós temos as camadinhas K, L, M, N, O, P, Q, que é aqui, ó. Vou até colocar aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 camadas, tá? 7 camadas. Que é as camadas K, L, M, N, O, P e Q, tá? Vamos observar um detalhe, pessoal. Cada camada dessas, elas têm uma quantidade, né? Elas têm uma quantidade de elétrons. Cada camada dessa tem uma quantidade de elétrons que ela pode ter devido à quantidade de orbitais, que eu vou já especificar aqui. Na camada K só pode ter 2 elétrons, na camada L 8, na camada M 18, na camada N 32, na camada O 32, na camada P no máximo 18 e na camada Q 8. Então, segundo o diagrama de Linus-Pauling, o Pauling diz que dentro dessas camadas tem as subdivisões, que essas subdivisões são os subníveis. Dentro dessas camadas tem o que nós chamamos de subníveis, que os subníveis até então, é conhecido com a quantidade de elétrons, nós temos os reais e temos os imaginários. Só que assim, é o S, o P, o D e o F. Cada um desses subníveis, eles podem ter uma quantidade X de elétrons devido à quantidade de orbitais, tá? Como por exemplo, o subnível S, ele tem apenas um único orbital, tá? Até apagar aqui. Vou especificar aqui. Só continuando. Ó, o subnível S, ele tem apenas um orbital. O que é um orbital? O orbital é onde a probabilidade... Não quer dizer que o elétron está especificamente dentro desse orbital, mas é o seguinte, é a região mais provável de se encontrar um elétron. Conceito bem arcaico, mas é a região mais provável. Cada orbital desse tem 2 elétrons com spins contrários. Ou seja, no subnível S eu posso ter no máximo 2 elétrons, ou seja, S2. O B eu posso ter no máximo 3 orbitais. Por isso que ele é sp6, ó. Foi maiorzinho. Então aqui vai caber um total de 6 elétrons, ó. O D tem um total de 10, tem um total de 5 orbitais. Cada um com 2
elétrons, totalizando 10. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o F, 14, que vai ter um total de 7 orbitais. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com cada um com ou seja, total aqui 6 elétrons, no D 10 elétrons, no F 14 elétrons. Vou reescrever o que eu tinha escrito ali. Tipo assim, nós temos 7 camadas, né? Camada K, né? Que é a camada 1, L2, M3, N4, O5, P6 e Q7, né? Então, o que acontece? Observando essa tabela, para transformar para cá, observe que na camada K eu posso ter no máximo quantos elétrons? 2. Então, eu vou ter apenas um único subnível, que é o subnível S2, correto? Já na camada L, eu posso até repetir aqui. Já na camada L, que é a camada 2, eu tenho no máximo quantos elétrons? 8. Então, para isso, eu vou precisar de 2. Quer ver? Ó? Do S2 e do P6. Se somar 2 e 6, 8. Ah, ó. Aí a gente vai precisar aqui do 2S2 e do 2P6. Somando aqui, ó. 2 e 6, 8. Até colocar aqui do lado. Pode ter 2, 8, aqui 18, 32, 32. Aí no caso, 18. E aqui pode ter 8 elétrons. É isso? Então, a camada N, que é a camada 3, pode ter quantos elétrons? 18. Aí tu vai ter 3S2, 3P6, 3D10. Ó. 8 e 10, 18. Tá? A camada 4, que é a camada N, que vai ter quantos elétrons? 32. Então vai ter, ó, 4S2, 4P6, 4D10 e 4F14. Ó, somar 8, 10 e 8, 18, com 14, 32. O 5 também tem 32, então vai ser 5S2, 5P6, 5D10, 5F14, tá? O P tem quantos elétrons? 18, então vai ser 6S2, 6P6 e 6D10. Camada Q, 7S2, 7P6, tá? 2 e 6, 8. Inclusive, eu coloquei minha afastadinha aqui só para dar um espaço aqui na hora de traçar. Segundo a exclusão de Wood, como eu disse que aqui cada orbital tem que ter no máximo 2 elétrons com espinhos opostos, tem uma outra situação. Segundo Pauli, esses elétrons, a ordem crescente de energia na distribuição, ela é na transversal. Então nós vamos fazer isso, ó. Ó, ele vem aqui, aí ele sobe. Sempre, pessoal, de cima para baixo, ó. Sempre de cima para baixo na transversal. Sempre de cima para baixo na transversal. Tá? Inclusive, tem algumas musiquinhas, algumas estratégias para a gente aprender e memorizar isso aqui, ó. Tipo Sol, Sol, Pôr. Sol, Sol, Pôr do Sol. Aí, Pôr do Sol. Ou assim, ó. Pão, Só, ó. Sol. Só um pão, só um pão dá, só um pão dá fome, só um pão dá fome, só um pão dá, só um pão, ou seja, comer só um pão de manhã dá fome, né? Então, só
um pão. Só um pão dá. Só um pão dá fome. Aí isso é voltar falando. Ó. Só um pão dá fome. Só um pão dá. Só um pão. Então, mas para que serve isso aqui? Vamos supor. Você lembra do átomo que eu falei anteriormente? O cloro, por exemplo. Número atômico 17. Considerando que ele é eletricamente neutro. Tá? Então, aqui é o número de prótons desse elétron. Ou seja, se ele é eletricamente neutro, então automaticamente o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, fazendo a distribuição eletrônica, nós vamos fazer isso aqui, ó, utilizar aqui, ó. Eu tanto posso fazer ela linear como posso fazer utilizando o próprio diagrama, tá? Ó, eu vou fazer ela dos dois jeitos. Um S2, né? Aí depois posso fazer 2S2, aí depois, continuando, ó, 2B6, observe que ele confere em cima, ó, 2 mais 2, 4 e 6, 10. Então, estou aqui, aí vem mais 3S2, ó, se eu tinha 10 com 2, 12, para 17 falta quanto? 5, se tu colocar 3P6 vai dar 18, então eu posso colocar, ó, ou P1, ou P2, ou P3, ou P4, ou P5, ou P6. Então, se eu preciso de 5, então eu vou colocar aqui apenas 5. Então, está aqui a distribuição eletrônica desse camarada. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Eu não posso colocar além do que a minha camada pode, né, suportar. Então, se a gente observar aqui, ó, se tu apagar esse último bem aqui, ó, o subnível P, ele pode ter 5 elétrons, correto? Ele não pode ter 7, porque o subnível S, P, só pode ter no máximo 6 elétrons, tá? E utilizando aqui o próprio diagrama, só tu colocar um S2, aí depois vem quem? 2S2, aí vem 2P6, depois do 2P6 vem quem, ó? Que vem sempre assim, ó. Depois vem quem? 3S2, aí volta lá em cima 3P5, tá? Com essa estratégia aqui, utilizando o diagrama, você já vê de cara a quantidade de camadas, que é a camada K, L e M. Aqui já dá para perceber quantos elétrons tem em cada camada. Porque assim, quantos? 2, 8 e aqui eu tenho 7. Tá ok? Com essa distribuição aqui, ó, nós teríamos que fazer isso, ó, K. Tudo que tem 1 é K2, tudo que tem 2 é L, né, que vai ser 8, e tudo que tem 3 vai ser a M, que terá 7 elétrons. Tá vendo? Fica a escolha de vocês utilizar a que seja mais fácil para vocês. E boa tarde.